Cumprimentar mais uma vez o doutor em Ciência Política, professor em Direito Constitucional na Universidade Cândido Mendes, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública e da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Sérgio Santana. Sérgio Santana, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez eu agradeço o convite, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Sempre uma alegria, viu, Sérgio, de receber aqui no programa. Obrigado por novamente você se dispor a fazer esse papo conosco sobre um tema importantíssimo, viu, Sérgio? Porque o Supremo Tribunal Federal retomou ontem aquele julgamento sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que versa sobre a responsabilidade dos usuários sobre os conteúdos publicados nas plataformas dos usuários e das próprias plataformas. Os ministros Luiz Edson Fachin e Carmen Lúcia apresentaram ontem os seus votos. O Fachin, ele divergiu da maioria dos magistrados ao afirmar que as redes sociais só podem ser responsabilizadas por conteúdos ofensivos publicados por usuários após uma decisão expressa da Justiça. Já a Carmen Lúcia seguiu o entendimento majoritário pela responsabilização das plataformas. Com isso, a Corte já tem 10 votos nesse caso e deve ouvir o posicionamento, ainda hoje, do ministro Nunes Marques, na retomada desse julgamento. Os magistrados também tentam definir, Sérgio, uma tese, ou seja, um guia aí que vai orientar a aplicação dessa decisão. Já a maioria por responsabilizar as redes digitais pelas publicações. O presidente Luiz Roberto Barroso afirmou que, se houver acordo, essa tese vai ser anunciada ainda nesta quinta-feira. O fato, Sérgio, é que, como eu citei aqui, já há entendimento pela maioria dos ministros de que as plataformas devem ser, sim, responsabilizadas pelas publicações dos usuários. Ainda que a tese não tenha sido definida, Sérgio, que o julgamento não tenha sido encerrado, você acha que o STF vai pelo caminho certo ao derrubar aí esse artigo 19 do Marco Civil da Internet, revisá-lo, enfim? Essa medida pode ser um avanço na luta contra a desinformação e o discurso de ódio, ou isso, de alguma forma, abre caminho para abusos por parte das empresas e também do judiciário? Bom, esse tema é um tema fundamental hoje, nesse atual momento em que nós estamos com 40 anos da redemocratização do país, né? Depois da ditadura de 64 a 85, né? Estamos com 40 anos desse processo de redemocratização e é fundamental que a gente não descontextualize, né, essa decisão dentro desse processo histórico. A democracia brasileira, né, a jovem democracia brasileira, ela tem passado por muitos períodos difíceis. Ela tem passado por verdadeiras via crucis, né? Principalmente nesses últimos 5 anos. Né? Eu diria até a partir do golpe de 2016, que tirou a presidenta Dilma Rousseff do poder, e aqui não estamos fazendo juízo de valor se eu gostava do mandato dela, do que ela estava fazendo ou não. A questão é que ela tinha o voto popular, ela tinha a legitimidade das urnas, e ela foi tirada do poder por uma estratégia, né, que não é só um golpe parlamentar, mas um golpe parlamentar com outros segmentos, né, inclusive da mídia, né, que, através do lawfare aplicado pela Operação Lava Jato, contribuiu em muito para que nós tivéssemos o desfecho que nós tivemos nos anos seguintes. Então, a fundamentação jurídica da pedalada fiscal, né, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o próprio Michel Temer, vários outros atores políticos do país e até jurídicos já fizeram manifestações dizendo que não houve pedalada fiscal, né? O que houve foi uma crise política em que ela perde a maioria do Congresso e isso acaba implicando nessa mudança, né, do poder político. E essa mudança do poder político ela tem trazido consequências muito graves no campo social, né, como no governo do Michel Temer, a emenda constitucional do teto de gastos, né, que pega justamente as políticas públicas sociais, a reforma trabalhista, né, que pega, inclusive o tema que foi, eu peguei o finalzinho da Cristina Serra, né, pena não conseguir ter acompanhado toda a entrevista, mas certamente tem repercussão relacionada às relações de trabalho hoje, né,
em que nós temos aí várias discussões que vão na sequência disso, né, como o empreendedorismo, né, como pejotização, né, e tantos outros temas importantes. E também, além da repercussão social, a repercussão no campo democrático, porque com a ascensão de um governo de extrema-direita, nós tivemos aí uma prática política diferente, na medida em que volta à cena política setores militares, né, que não tem nada a ver com a política. A missão militar constitucional, a missão das Forças Armadas no contexto constitucional, não tem nada a ver com a atuação política. Inclusive, até tentaram deturpar, lamentavelmente, né, o artigo 142, com uma interpretação estapafúrdia, uma interpretação absurda, que lá no Instituto dos Advogados Brasileiros, na Comissão de Direito Constitucional, fizemos manifestação rechaçando, né, essa tese, né, absurda que foi criada em relação ao que seria uma função de poder moderador das Forças Armadas. Enfim, o que nós estamos tendo é que, no atual momento político, em que nós tivemos 4 anos de um governo de extrema-direita e um Congresso hoje que tem setores muito ativos da extrema-direita, eles têm utilizado as plataformas e as redes sociais, essas empresas de tecnologia, para disseminar uma série de mensagens que podem ser consideradas mensagens agressivas, mensagens de fake news, mensagens relacionadas à abolição do Estado Democrático, mensagens contra as instituições, e evidentemente que não estou tentando fazer nenhuma visão maniqueísta. Isso não quer dizer que não tenha nenhum partidário de teses de esquerda, progressista, que também não possam cometer determinados delitos. Mas há que se ter uma decisão no sentido de salvaguardar justamente os princípios democráticos, os princípios fundamentais. Então não pode as redes sociais elas serem uma terra sem lei, uma terra sem regulamentação. Então, Anderson, essa pergunta que você me faz, certamente o Supremo caminha no entendimento importante, no atual momento, inclusive, em que na América Latina, na América do Sul, nós temos acompanhado, né, vários processos também de radicalização por parte da extrema-direita, como no caso da Argentina com a Cristina Kirchner, como no caso também da Colômbia. Estive agora na conferência da Claxo na Colômbia, uma situação muito difícil por conta das questões políticas internas locais, também casos de lawfare no Equador. Enfim, temos passado aqui na América do Sul, principalmente, vários períodos de desestabilização política. Então, a regulamentação das fake news, ela tem uma sinalização, Anderson, ao meu juízo, não só interna, mas também no campo externo, mostrando que nós temos realmente que ter um controle, mas não um controle em cima da opinião, em cima daquilo que não digamos, o que o Supremo está julgando, né? São mensagens atentatórias ao Estado Democrático de Direito, fake news, terrorismo, pornografia infantil. São vários temas que são temas importantes, que são temas muito caros, em que as redes sociais realmente elas têm que se comprometer com aquilo que é veiculado. Muito importante você trazer essa questão, viu, Sérgio? Ainda mais diante de um cenário onde essas plataformas bilionárias como a Meta, o Google, o X, têm resistido sistematicamente ao cumprimento de decisões judiciais aqui no nosso país. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que vai ser definida, ao que tudo indica, no dia de hoje, ela fortalece a soberania nacional sobre essas empresas ou ela deixa brechas para uma maior intervenção privada nos conteúdos políticos? Como é que você vê isso? Anderson, eu vejo essa questão como uma questão que precisa ser acompanhada, inclusive por conta do desdobramento dessa decisão. Essa decisão está vindo, né, em sede de 2 recursos, né, quer dizer, dentro do controle difuso, 2 recursos, conseguiram chegar até o Supremo Tribunal Federal, né, em sede de repercussão geral. Tem mais 348 ações similares que estão aguardando, né, essa decisão, né, porque vai ser uma orientação para os juízes inferiores, os membros do Poder Judiciário, e vai tentar normatizar uma aplicação análoga para todo o território nacional.
Então, essa sacramentação do acórdão, ela vai ter que ser muito clara e vai ter que ser muito bem pensada, né? Porque existe algumas divergências dentro desse processo, no sentido de que tem um comando geral, né? Que é, hoje, uma votação que está 8-2, né? Falta o ministro Nunes Marques. Mas, embora já tenha essa maioria, ainda não há uma decisão definitiva sobre o modus operandi, ou seja, vai ter que ser através de uma notificação extrajudicial. Alguns votos foram pela notificação judicial, a maioria tem pela notificação extrajudicial. Teve até voto também que seria automático, mas essa é minoritária. Então, a princípio, né, esse modus operandi ele vai ser importante até para nós acompanharmos como é que vai se dar isso na prática. Porque, evidentemente, que pode ter também, né, e claro que essas empresas elas são empresas que têm o domínio dos algoritmos, né, o comando de como essas notícias elas são veiculadas para determinados grupos, determinados segmentos, como elas vão se dar, elas vão orientar a sua atuação de acordo com os perfis. Porque existem várias questões na diagonal, Anderson. É uma questão muito complexa. A questão dos perfis falsos, as questões relacionadas a empresas, essa questão relacionada à inteligência artificial. Nós vamos ter aí, e já tem o Tribunal Superior Eleitoral se preocupado, né? Já na eleição municipal, isso já ficou claro. Mas na próxima eleição presidencial, eleição que tem 2 candidatos ao Senado, né? Eleição majoritária com 2 candidatos ao Senado, as eleições de governadores, deputados federais, estaduais, distrital, vai ser uma eleição bastante complexa. Então, esse desdobramento de como vai se dar na prática, ela realmente precisa ser acompanhada até para também evitar qualquer tipo de situação que venha a criar um ambiente de desrespeito também à liberdade de informação. Então, a liberdade de informação ela é um princípio constitucional, mas existem regras porque você não pode simplesmente chegar e colocar qualquer absurdo, né? Uma questão relacionada a racismo, a pornografia infantil, uma questão relacionada a atentado do Estado Democrático, né? Então, tem que haver um balizamento, uma modulação em relação a essa aplicabilidade. Até porque o próprio Supremo já decidiu que não existe um direito constitucional, um direito fundamental absoluto. Você tem que ter aquela ponderação, aquela modulação, no sentido de que as regras elas tenham realmente uma aplicabilidade conforme a Constituição. Eu queria entrar justamente nessa seara que você levantou agora no finalzinho da sua resposta, viu, Sérgio? Como é que a gente consegue equilibrar o combate à extrema-direita digital, às fake news, enfim, essa turma que faz uso massivo das redes para compartilhar, para espalhar mentiras e organizar ataques à democracia, com a defesa da liberdade de expressão e da pluralidade de vozes na internet? Eu queria que você falasse um pouco qual deveria ser o meio termo aí nesse equilíbrio entre o combate às fake news e a liberdade de expressão. Olha, essa questão é uma questão hoje, Anderson, fundamental, né? A gente até, quando debate, participa de fóruns acadêmicos, né? A fake news, né? A acusação em relação a candidatos, principalmente, né? Vamos até utilizar, né, essa eleição do ano que vem, até para fazer essa comparação, mas pode ser em relação a outras questões. Isso já não é uma novidade, né? O Carlos Lacerda fazia isso com Getúlio Vargas. Nós tivemos vários exemplos ao longo da história, né? Tentando criar ambientes, né? Inclusive para ter um ganho político, né? Isso não é novidade. Agora, o que é novidade, né, é que com o avanço tecnológico, né, com esse aparato todo, né, em que se investe, né, se tem milícias digitais, se tem aí todo um processo de ampliação, né, da informação, você também tem que ter uma maior responsabilidade com esse conteúdo. Não é qualquer informação que você pode colocar. Porque uma coisa é você não debatendo tese, você defender o Estado mínimo, você defender o socialismo, o liberalismo, qual é a sua visão da política, a sua visão da atuação. Isso daí é importante até para o eleitor ele ter uma clareza maior
do que o candidato ele pretende fazer dentro das políticas públicas, dentro dele chegar ao poder. E, infelizmente, não é o que tem acontecido, né? Você tenta desmoralizar o oponente, você tenta criar notícias que vão no sentido de buscar, através da radicalização, através do ódio, né? Mensagens de ódio, simplesmente buscar aquilo que a gente chama de anegação da política. Então, essa negação da política, ela acaba criando um ambiente que nós temos verificado, né, e aí os cientistas políticos têm feito muitos estudos em relação a isso, que é o aumento do voto nulo, do voto em branco, de pessoas que optam em não ir votar e pagar aquela multa, e são quantitativos muito significativos, e eles estão aumentando. Num país que tem a previsão do voto obrigatório, isso precisa ser um despertar sobre a qualidade da nossa eleição, a qualidade do processo eleitoral. E quando eu digo a qualidade, não é a atuação relacionada ao sufrágio, porque o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, tem feito um trabalho muito bom no sentido da confiabilidade das urnas, né, que desde 1996 nós temos no Brasil, e que é elogiado no mundo inteiro. Eu digo a qualidade do debate, a qualidade das questões, das matérias que estão sendo lá discutidas. A população tem que acompanhar o que está sendo discutido. Agora nós tivemos uma decisão do Congresso em relação a um decreto de IOF que as pessoas não têm clareza. As pessoas pegam chavões, né, principalmente de redes sociais, mensagens que muitas vezes elas encontram eco porque a pessoa já tem uma predisposição a concordar com isso, e sem qualquer discussão, sem qualquer conhecimento, começa a formar juízo de valor e repassa. Esse também é outro problema. Ela repassa, e muitas vezes até repassa na boa fé, repassa sem saber. Mas ela já tem uma predisposição de concordar e não há uma preocupação de ver qual foi a fonte, de onde está vindo isso. Então, Anderson, eu acho que esse é um desafio também nosso nesse momento aí de 40 anos da redemocratização do país. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É um grande desafio que está colocado para a gente. Sérgio, o Congresso está dominado por forças conservadoras, pelo lobby das Big Techs, e tem barrado o avanço do PL das fake news. A gente tem acompanhado isso muito de perto aqui ao longo dos últimos tempos, no Faixa Livre, essa atuação do Congresso Nacional para tentar barrar essa discussão. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que deve ser definida hoje, pode ser vista como uma resposta à omissão legislativa a essa discussão, ou ela corre o risco de minar o processo democrático ao se antecipar o debate parlamentar? Anderson, tem vários alunos que são meus orientandos, né, que até entusiasmados pelo ambiente acadêmico, né? Professor, judicialização da política, politização do judiciário, o judiciário está se metendo em questões que são de natureza política. E aí a gente conversa, pondera, né, sobre a atribuição dos poderes, sobre a questão relacionada aos princípios do Estado Democrático de Direito. E eu costumo dizer o seguinte, o judiciário, ao atuar sendo provocado, ele vai ser instado a dizer o direito. O que eu falei no início da nossa conversa? Que foram 2 recursos que chegaram no controle difuso até o Supremo Tribunal Federal, ou seja, eles foram interpostos em instâncias inferiores por interessados, e na medida em que foi tendo decisão nas instâncias inferiores, alguém recorreu, alguma das partes recorreu, até chegar ao Supremo Tribunal Federal, que não só verificou, né, que era matéria constitucional, mas também que havia repercussão geral, pela grandeza do tempo. Quer dizer, isso daí deve ter levado um tempo considerável, né? Porque as decisões judiciais, o processo judicial leva um certo tempo, né? Principalmente ao chegar ao Supremo Tribunal Federal, né? Até chegar ao Supremo levou um certo tempo. Há quanto tempo que tem esse debate no Congresso Nacional, Anderson? Há quanto tempo que o Congresso está sendo convocado, né, a se manifestar sobre, por exemplo, o PL das fake news? Nós, no IAB, já nos manifestamos sobre o projeto de lei que estava sendo debatido no Congresso. Não tem só um projeto de lei, tem outros projetos de lei também, mas eles são conexos porque são sobre a mesma matéria. Mas isso não interessa ao Congresso, ele regulamentar.
É igual a questão, por exemplo, da lei de greve para o setor público. Não há interesse, não há uma mobilização de parlamentares suficiente que tenham interesse, que atuem nesse campo, de mobilizar o Congresso a priorizar esse tema, assim como vários outros temas. Eles estão mobilizados em temas que são dos seus interesses. Como o Congresso, como você muito bem falou, né, ele tem uma maioria, né, que pega, né, parlamentares do centrão, extrema-direita, que tem pautas comuns, como, por exemplo, o agronegócio, os interesses da Fiesp, né, do pessoal da Faria Lima. Esses temas são, para eles, muito mais relevantes. E aí você acaba tendo, né, uma priorização de temas que muitas vezes são temas que não são tão importantes para a democracia brasileira, para a consolidação dos princípios democráticos, mas o Congresso, esse é o Congresso que foi votado pelo povo brasileiro. Eu posso fazer uma reclamação aqui e ali, mas a população ela tem que entender o papel do Congresso. O papel do Congresso que foi valorizado, que foi ampliado na Constituição de 88, para ter uma repercussão maior, porque na ditadura nós tivemos momentos difíceis, não só para o Legislativo, mas também para o Judiciário. Nós tivemos 3 ministros do Tribunal Federal que foram cassados. Então, um momento realmente em que houve a ruptura constitucional, que teve os atos institucionais, constituições autoritárias, decretos-leis e uma série de atos de exceção. E na Constituição de 88, ao valorizar o Congresso, nós temos aí essa situação. Quer dizer, o Congresso tem um poder fortíssimo, esse poder foi aumentando ao longo do tempo. Não podemos esquecer hoje essa grande anomalia que é a emenda parlamentar, né? O orçamento secreto, que foi do governo anterior, né? A ideia do orçamento secreto. Enfim, essas prioridades do Congresso, elas acabam sendo pouco compreendidas pela população. E isso tem consequências. E esse é um tema, né? Infelizmente, não deveria ser oriundo de decisão judicial, mas o Congresso realmente ele não se importou, ele não priorizou avançar em relação a esse tema. Até porque, para muitos parlamentares, não interessa. Não interessa em nada para a extrema-direita. A grande verdade é essa, né, o Sérgio? Ainda que a gente saiba que esse tipo de coisa, a propagação de conteúdos falsos, enfim, isso também acontece no campo da esquerda, majoritariamente é a extrema-direita que faz política dessa forma. E, obviamente, que essa turma não teria interesse em fazer a discussão do PL das fake news. Então, o Supremo tem que se adiantar, infelizmente, a isso. Aliás, não é só em relação a esse tema que o Congresso fica em silêncio. A gente tem uma série de assuntos aí importantes para o país que o Congresso simplesmente se abstém de discutir, justamente porque não é do interesse dos parlamentares. Lamentável, mas a realidade é essa, e o Supremo Tribunal Federal tem de tomar um papel de legislador diante da ausência do Congresso. Sérgio, eu queria tratar também do seguinte: essa decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do marco civil na internet, ela vem em um momento em que o bolsonarismo, a extrema-direita, volta a mobilizar as redes digitais para tentar desestabilizar as instituições. Obviamente, por conta dessa situação envolvendo o julgamento do golpismo, enfim. Você acredita que o STF está tentando se antecipar a uma nova onda de ataques digitais que, obviamente, deve vir caso o Bolsonaro seja condenado, enfim, essa turma, como aqueles ataques que precederam também o 8 de janeiro de 2023, enfim. Há essa tentativa também do Supremo votar rapidamente essa questão para se antecipar a essa possível onda de ataques que deve ter nas redes diante do julgamento do golpismo? Olha, eu tenho certeza disso. E não acho que o deputado Eduardo Bolsonaro está fazendo turismo lá nos Estados Unidos. Eu acho que existe aí uma possibilidade concreta, né? Claro que a gente não tem esses elementos todos, mas tenta entender, né, o que está acontecendo, né? A vitória do Donald Trump, ela cria um outro ambiente político, né, um ambiente de favorecimento, né, para as forças de extrema-direita. Nós temos aí o desfecho do que aconteceu nos Estados Unidos, né, totalmente diferente do que está acontecendo no Brasil. Nos Estados Unidos, o Trump
e mesmo com condenação, né, ele consegue ser eleito, ele consegue ser candidato e consegue ser eleito. Está fazendo um governo, né, totalmente obscuro, né, um governo lamentável, um governo que não tem reconhecimento, ele não reconhece as instâncias internacionais, né, desmoralizando a Organização das Nações Unidas, desmoralizando a Organização Mundial da Saúde, desmoralizando a Organização Mundial do Comércio, desmoralizando o Acordo de Paris. Então, você tem um governo completamente obscuro, em que vários segmentos dos Estados Unidos internamente estão protestando, está havendo uma repressão brutal nas universidades, está havendo um paradoxo, né? Um país que a gente, na sala de aula, né, fala, né, dos federalistas, né, fala do Alexis de Tocqueville, fala da democracia na América, fala de uma série de questões importantes relacionadas à Constituição americana, relacionada à própria correlação com a Constituição francesa, a Revolução Francesa, com tantos exemplos interessantes, né? O caso Marbury versus Madison, tantas referências no direito constitucional brasileiro, né? A utilização pelo Rui Barbosa da Constituição americana para o formato da Constituição de 1891, e você vê ao vivo e a cores acompanhando uma ditadura se formando nos Estados Unidos, né? Um autoritarismo, né, elegendo os imigrantes, né, como inimigos, né, tratando... Agora eu estava vendo aqui na internet, Anderson, que estão protestando nos Estados Unidos que mandaram imigrantes para uma prisão que tem um fosso cheio de jacaré. Olha, eu espero que seja fake news, porque isso é inadmissível, né? Isso é voltar à Idade Média, né? Você imaginar que tem prisão com um fosso cheio de jacaré por conta de prisão de imigrante, isso é teratológico, é uma coisa que é difícil de imaginar. Eu espero que seja fake news, sinceramente. Mas isso aí sinaliza, Anderson, uma preocupação muito grande. Preocupação para o Brasil, preocupação para a América Latina, preocupação para o Sul Global, preocupação para os BRICS, que eu espero que 6 e 7 de julho aqui no Rio de Janeiro se discuta tudo isso, porque nós vamos ter aí uma reunião importante da presidência rotativa brasileira. O Brasil tem tido uma participação muito interessante, né? E aí, quem gosta de geopolítica, Anderson, nós acompanhamos no IAB ano passado, participamos da cúpula social do G20, fizemos uma atividade lá na Praça Mauá, acompanhamos a declaração da presidência brasileira, estamos acompanhando, fizemos um seminário internacional no IAB, acompanhando também essa presidência brasileira com a reunião de 6 e 7 de julho aqui no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar a COP30. Ou seja, é um momento importante em que você tem debates fundamentais até para o planeta, né? Para a história da humanidade. E você vê Estados Unidos bombardeando, Israel também bombardeou o Irã, tentando resolver fora daquilo que no artigo 4º da Constituição nós temos lá a previsão do Brasil nas relações internacionais. Então, a solução pacífica dos conflitos, defesa da paz, temos vários princípios lá que têm que ser observados, estão sendo observados, e por isso que o Brasil tem uma credibilidade internacional de tentar discutir todos esses pontos, que são pontos importantes, e estão na Carta Política de 1988. Mas é preocupante, né? Essa orientação dos Estados Unidos, inclusive essa perseguição ao ministro Alexandre de Moraes, ela realmente sinaliza que os Estados Unidos pode querer ter alguma intervenção, né, no processo eleitoral ano que vem. Não digo diretamente, pode até ser diretamente, mas eu digo que indiretamente. Essa associação do Zuckerberg, agora teve essa briga aí com o Musk, mas isso daí eu não sei até que ponto, né, ali tem um pouco de jogo de vaidade, né, que na hora que interessa eles vão se unificar, ninguém sabe disso, né? Isso ninguém tem bola de cristal, mas eles têm interesses muito fortes, que são interesses que vão no mesmo campo. Não tenha dúvida, muito bem lembrado. Você citou esse encontro dos BRICS, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, entre 6 e 7 de julho. Já a gente vai fazer um debate aqui no Faixa Livre para aprofundar esse tema. Na próxima semana vai ser o tema aqui do nosso debate, esse encontro dos BRICS aqui no Rio de Janeiro. Sérgio Santana, eu quero agradecer a tua presença aqui, obrigado. Vamos aguardar aí esse julgamento, o encerramento
nessa discussão lá no Supremo Tribunal Federal, que é o que tudo indica deve se dar no dia de hoje. Vamos ver se vai haver ali um entendimento a respeito de uma tese para essa questão do marco civil da internet, a responsabilização das plataformas pelo conteúdo publicado pelos usuários. E, enfim, vamos ver o que é que vai ser feito aí por parte do Supremo. A gente certamente vai voltar a discutir quando a gente tiver uma definição sobre isso, seja hoje, seja na semana que vem, enfim. Claro. Obrigado, viu, Sérgio, pela tua presença aqui. Te agradeço e desejo uma boa quinta-feira e um abraço forte. Anderson, eu que agradeço mais uma vez aí pela qualidade dos debates, pelos temas, pelos ouvintes também, que certamente, ao terem esse direcionamento, né? E por isso que eu concordo com você, a gente tem que ampliar, né? Porque você realmente tem um compromisso com a boa informação e com a qualidade dos temas importantes, que são temas importantes para a democracia brasileira. Obrigado, viu, Sérgio? O debate, acima de tudo, esse é o nosso compromisso, em fazer o debate político de qualidade. Muito obrigado pela tua presença, você qualifica muito o nosso debate aqui. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com Sérgio Santana. Sérgio Santana, que é doutor em ciência política, professor de Direito Constitucional na Universidade Cândido Mendes, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública e da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, falando aí sobre essa discussão sobre o marco civil na internet, o artigo 19